Hoje a gente vai tratar sobre a última aula, né, da professora, que foi o cumprimento provisório de sentença, que essa matéria estava lá dentro dos slides de cumprimento de sentença da professora, mas acabou que não caiu na prova. Então a gente vai tratar sobre ele para AV2. AV3, perdão. É bem rapidinho, então acho que a gente vai terminar esse jeito super rápido, até para vocês aproveitarem o sábado de vocês. Mas vamos que vamos. Primeiramente, qual é o conceito, né, desse cumprimento provisório? Porque a partir do conceito a gente consegue compilar as principais características que ele tem. Então, o conceito. O cumprimento provisório consiste numa antecipação da eficácia executiva de uma decisão judicial ainda pendente de recurso. Logo, conclui-se que a eficácia da decisão não fica condicionada à sua imutabilidade, pelo que, apesar de ser mutável, é eficaz e por isso pode ser objeto de cumprimento provisório. Então, a gente já viu, né, que as características de um título executivo é que ele tem que ser certo, líquido e exigível. Né? Então, se ele tiver essas três características, a gente já pode chamar ele de título executivo ou extrajudicial ou judicial. Nesse caso aqui, como a gente está falando de uma decisão a partir de uma sentença, então é um título executivo judicial. A gente sabe que ele é certo, né? Depois que a sentença vem, ela tem a certeza de qual o cumprimento a ser realizado, ela vai ser exigível, por isso que a gente consegue entrar com um cumprimento provisório, né? E ela vai ter que ser líquida, né? Porque se a gente já está podendo cumprir provisoriamente ela já tem um valor fixado. Então, a gente vai antecipar a eficácia dessa decisão, a gente vai antecipar os efeitos que essa decisão tem a produzir, né? Mesmo que ela ainda não tenha transitado em julgado. Por isso que a gente fala que é ainda que pendente de recurso. Porque é muito comum que quando sai uma sentença, o devedor ele não acha que aquela sentença ela tá correta, ela é válida para o caso dele. Então, ele vai tentar se defender mais uma vez daquela sentença que saiu. Então, ele vai entrar com um recurso. Mesmo antes desse recurso ser julgado, a gente vai poder, né, entrar com cumprimento provisório de sentença se assim for o desejo do credor. Porque a gente vai ver um pouco mais lá na frente que a decisão, né, o cumprimento provisório de sentença dessa decisão que saiu, ela só vai ser realizada a requerimento do credor. Se ninguém quiser começar já o cumprimento dessa sentença, a gente não fala de cumprimento provisório, tá bom? E aí, mesmo que essa sentença ela seja mutável, né, que é como tá falando aqui no conceito, mesmo que ela possa mudar no momento futuro, por que ela pode mudar? Porque se o devedor entrou com recurso, é porque ele quer que aquela sentença seja mudada, né, que ela tenha uma reforma. Então, mesmo que ela ainda seja mutável, a gente pode pedir o cumprimento provisório, mesmo que em um momento futuro a gente tenha que desfazer isso que a gente fez nesse momento, tá bom? Quando que não vai ser cabível o cumprimento provisório? Porque não é em todo caso que a gente pode dizer que a gente vai conseguir fazer o cumprimento provisório da obrigação, né? Então, não caberá cumprimento provisório de sentença na sentença penal condenatória transitada em julgado, na sentença arbitral e na sentença estrangeira homologada pelo STJ. Mas, Lorena, por quê? Qual é o sentido dessas três em específico elas não poderem participar desse procedimento do cumprimento provisório? É o que vem logo abaixo. Porque todas essas, para poder ensejar a atividade executiva, já devem ter transitado em julgado. Então, não faz sentido se no cumprimento provisório a minha principal característica é que ele está pendente ainda um recurso contra ele, essas aqui não. Por quê? Porque essas aqui elas só vão poder surtir efeito se transitar em julgado. Para eu ter um cumprimento provisório, não é definitivo. Um cumprimento provisório, eu não posso ter uma sentença transitada em julgado. Porque se for uma sentença transitada em julgado, ela vai ter cumprimento definitivo, não provisório. Então, essas três, para que elas ensejem uma atividade executiva, para que eu possa executar esse tipo de sentença, elas só podem ser executadas se já tiverem transitado em julgado. Então, a sentença penal, a sentença arbitral e a estrangeira homologada pelo STJ, elas só vão poder ser executadas se transitadas em julgado, tá? E faz até sentido, né? Porque
como a gente preza muito pela cooperação na arbitragem e pela liberdade numa sentença penal, etc., é muito estranho, né? Você tá aqui num processo penal, por exemplo, e aí a pessoa vai ser condenada, vai ser presa. Aí ela entra com recurso para falar que ela é inocente e tudo mais. E aí, não, eu vou entrar com cumprimento provisório para que essa pessoa já seja presa logo e tudo mais. Não é válido, né? Fere princípios constitucionais. E na sentença arbitral é aquela pessoa que está tentando ter uma decisão o mais rápido possível. Então, se tem uma decisão de um árbitro, aquela decisão é definitiva, porque as partes já acordaram. Não cabe recurso numa sentença arbitral. Não sei se vocês já estudaram soluções, mas essa é uma das características, tá? Que a sentença arbitral não cabe esse recurso judicial. Se tem uma sentença arbitral, ela já acaba por ali. Então, também foge do cabimento do cumprimento provisório. E a sentença estrangeira homologada pelo STJ também tem a característica de uma decisão final. Se ela foi homologada, né, ali já é para ser cumprida definitivamente. Não tem o que falar de cumprimento provisório. Então, mesmo que ela só tenha essa característica de, não, é porque ela só tem atividade executiva transitada em julgado, tem um porquê, né? Tem uma motivação por trás do porquê que essa execução só pode ser quando estiver transitada em julgado, né? Ok, mas caberá cumprimento provisório contra todo o resto, né? Contra uma sentença de pagar a quantia certa, mesmo que de alimentos e contra a fazenda pública, uma obrigação de fazer ou de não fazer. Então, não é só em dinheiro que eu posso pedir o cumprimento provisório de uma sentença, é também de uma execução de um serviço e de entrega de coisa, tá? Então, contra o resto das sentenças, é cabível o cumprimento provisório. Quais as características gerais do cumprimento provisório? É que, primeira coisa que a gente já até falou antes, tem que haver uma sentença e essa sentença tem que estar com recurso sem efeito suspensivo tramitando. Então, saiu a sentença no processo principal, o devedor não gostou dessa sentença, ele quer se defender e ele entra com recurso. Só que esse recurso, obviamente, para que a gente possa executar um procedimento, ele tem que ser sem efeito suspensivo. Porque se houver um efeito suspensivo, a gente já viu que congela o processo, né? Eu não posso executar nada se tiver um efeito suspensivo dos autos principais. Então, se tiver um recurso sem efeito suspensivo a partir de uma sentença, sim, podemos entrar com cumprimento provisório de sentença. Tem que ser a requerimento do exequente, e isso está descrito no artigo 520, incisos 1 e artigo 522 do CPC, tá? Não tem como se falar de cumprimento provisório de sentença sem que o credor, né, sem que o exequente queira que isso aconteça. Não tem como existir sem o requerimento do exequente, tá? Haverá incidência de multa e dos honorários advocatícios a partir do artigo 223, parágrafo 1º, que é aquele caso, gente, de não pagamento voluntário. Então, aqui da mesma forma, se eu quero cumprir provisoriamente essa sentença, eu preciso que o devedor pague, né? Porque eu já estou cobrando ele legalmente que ele pague aquela obrigação. Se não houver esse pagamento voluntário, vai também haver a multa e os honorários advocatícios, da mesma forma quando a gente estava estudando cumprimento definitivo de sentença, certo? Letra D. Fim do depósito para garantir a execução com ou sem garantia, será iniciado o prazo de 15 dias para oferecimento da impugnação do executado, assim como o artigo 520, parágrafo 1º e 525. Então, não é porque é alguma atividade que ainda não transitou em julgado que não possa haver contraditório do devedor. Então, se o credor vem requerendo o cumprimento provisório da sentença, dará sim o direito ao devedor de impugnar esse pedido, tá? E impugnar essa decisão de cumprir provisoriamente a execução. Então, terminado a garantia do juízo, tá? E mesmo que ele pague ou não, a garantia do juízo vai entrar para o devedor esse prazo de 15 dias para oferecimento da impugnação, tá? Então, pode haver contraditório, mesmo que já tenha uma sentença falando que é aquilo ali.
Por quê? Porque é provisório, não é definitivo. Então, o devedor ainda tem o direito de se defender. Então, ele pode entrar tanto com recurso, né, quanto com recurso para subir para segundo grau, quanto com a impugnação no primeiro grau, porque a impugnação dele vai ser nos mesmos autos do pedido de cumprimento de provisório de sentença, tá? Outra característica, o cumprimento provisório de sentença vai ser em autos apartados. Ele não quer dizer que vai abrir um novo processo, tá? Não é uma outra petição inicial, etc. Não. É apenas para desvincular e é para deixar organizado o processo que estava correndo antes e não juntar com o processo do recurso. Porque a gente já viu que a gente vai ter 3 autos correndo. A gente vai ter os autos principais, né, que foi a finalização do processo de conhecimento. A gente vai ter em segundo grau o pedido de recurso do devedor, né, porque para a gente pedir o cumprimento provisório de sentença tem que ter um recurso correndo. E aí vai ter os autos apartados do pedido de cumprimento provisório. Então, são essas 3 coisas que podem acontecer, tá? Então, nesses autos apartados, eles não vão ser um novo processo, eles vão apenas ser apensados a esse processo principal, eles vão estar apenas a esse processo principal, apenas para organizar. Ó, esse foi o processo principal, mas aqui eu tô pedindo o cumprimento provisório de sentença. Se acontecer qualquer coisa com esse procedimento aqui, a gente cancela tudo e continua nos processos principais. Porque, como eu falei para vocês, o cumprimento provisório de sentença, ele ainda não é definitivo. Então, ele pode ser que mude a decisão no final, depois do julgamento do recurso, né? Então, é por isso que eu até penso que é meio desnecessário para quem está fazendo um tipo de ação pedir o cumprimento provisório, porque é muito... ele não é muito correto de dizer que ele vai ter efeitos até o final, porque vai ser muito desgastante para um credor que pede um cumprimento de sentença e aí chega numa hora ou outra e fala, não, tudo isso vai ter que ser desfeito porque houve mudança dessa decisão. Então eu acho que o cumprimento provisório de sentença é por isso que ele é tão raro, porque é muito mais fácil você esperar esse processo finalizar de vez para você ter certeza daquilo que você vai ganhar ou perder, do que ficar puxando o dinheiro do devedor, sendo que pode ser que haja mudança nessa decisão, né? Mas, enfim, opiniões. Ok. Letra F. Será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo no que couber, assim como demonstra o artigo 520. Então, galera, essas características do cumprimento provisório de sentença são apenas umas exceções à regra, porque a regra é que ela vai se desvinculando, vai acontecendo, o procedimento corra da mesma forma que um cumprimento definitivo, porque a gente vai ter que pedir os bens executados, ele vai ter que demonstrar se ele não tiver dinheiro para pagar, ele vai ter que demonstrar se ele tem bens a penhorar, da mesma forma que um cumprimento definitivo, porque a gente vai expropriar um bem aqui, né? Então tem que ter todo esse desenvolvimento para expropriar dinheiro, bem, enfim. Então, vai ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, só que cumprindo as características principais do cumprimento provisório, que são esses pré-requisitos, né? De ter uma sentença, de estar tendo um recurso sem efeito suspensivo, o exequente tem que pedir, etc. Tá? Não se admite de ofício, então, da mesma forma que ele só vai acontecer se o credor quiser, não vai acontecer só se o juiz quiser também, não. Não pode existir cumprimento provisório de sentença de ofício do juiz, ok? Não pode ser o juiz que vai decidir se vai ter ou não cumprimento provisório. Não. Tem que ser a requerimento do exequente e o juiz vai apenas aceitar esse pedido. Ou não, né, no caso. Mas o juiz ele vai julgar o pedido, ele não vai interpor, tá? Não pode existir cumprimento provisório de ofício de um pedido do juiz. A competência é do juízo ou tribunal da fase de conhecimento. Então, quem vai julgar o final desse cumprimento provisório é o mesmo juiz da fase de conhecimento. Se eu estava aqui em primeiro grau e aí teve essa sentença e eu pedi um cumprimento provisório, vai ser o mesmo juiz que vai julgar esse cumprimento provisório, só que aqui, como a gente já viu, vai ser em autos apartados.
Ah, Lorena, aqui ele está falando de juiz ou tribunal, então quer dizer que eu posso ter cumprimento provisório de sentença em outras instâncias? Sim, pode. Pode acontecer de que eu inicie um processo lá no segundo grau, no TJ, ou até no STJ, enfim, qualquer instância. E aí, a partir da decisão desse tribunal, né, eu tenho uma decisão, mas aí eu já quero executar mesmo antes dela ter transitado em julgado. Aí eu faço o mesmo procedimento que eu tô fazendo aqui, do cumprimento provisório. Beleza? Então, tanto em instâncias diferentes a gente pode ter esse procedimento. E, por fim, não se rediscute o mérito no cumprimento provisório de sentença. Eu só tô falando, saiu uma sentença, a decisão era de me pagar R$100. Eu já quero executar esses R$100, tá? Então, aqui não é momento para falar, eu quero executar esses R$100, mas eu queria que aumentasse para 150. Não é momento para isso. Se você quer rediscutir a sentença, quer falar que aquela sentença não está suprindo os seus desejos, não está suprindo o seu direito, você entra com recurso. Você não entra com cumprimento provisório de sentença, tá bom? Responsabilidade do exequente. Não é porque vai ser a pedido dele que esse cumprimento deva acontecer que ele não vai ter responsabilidade sobre isso, até porque antes do final do processo ele já está pegando bens do devedor, né? Então, o que é que vai acontecer para ele, para o exequente? Quem é o exequente é o credor, é a responsabilidade dele, nesse caso, tá? O artigo 520, inciso 1, vai falar assim pra gente. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Então, aqui é no momento de que já passou o recurso do devedor e a sentença foi modificada, foi reformada, tá? Então, foi procedente o recurso do devedor. Então, nesse momento, se a sentença for reformada, quem vai arcar com os prejuízos ou reparar os danos do devedor nesse momento que ele já tinha perdido bens antes mesmo do trânsito em julgado, vai ser o credor que vai arcar com esse tipo de obrigação, tá? Então, em caso de sentença ser reformada, em caso dela ser modificada por causa de uma outra decisão, tá? O exequente, o credor, ele é obrigado a reparar os danos que o executado tenha sofrido. Se ele não tiver tido nenhum dano, ou então ele ainda não tiver perdido nenhum bem antes mesmo da outra decisão ocorrer, não tem que se falar em reparação de danos, tá? Aqui é só se o executado tiver sofrido algum dano, algum prejuízo. Haverá a liquidação dos eventuais prejuízos nos mesmos autos, que é o que diz o inciso 2º 520 lá no final. Então, o que é isso aqui? É que, depois da sentença ser reformada, a gente vai reparar os danos para o executado. Só que aí, quanto que vale esse prejuízo? A gente vai liquidar esses prejuízos. Então, a gente vai, a partir de uma decisão do juiz, o juiz fala, teve tanto retirado da conta do devedor. Aí o juiz vai falar. Então, ele deve ser indenizado, já que essa sentença foi modificada, deve ser indenizado em tanto. Ele precisa estabelecer um valor líquido, tá? Para poder ser cobrado do credor, para que ele pague o devedor pelos prejuízos que ele sofreu. Então, não é qualquer coisa. Precisa haver a liquidação desses valores a partir de uma decisão do juiz, tudo bonitinho, para que aí sim seja cobrado do credor para pagamento do devedor. A responsabilidade aqui vai ser objetiva, tá? Então, não tem o que se falar de vai ser cobrado do credor, mas aí teve ainda que pagar do credor, do devedor e tudo mais. Não, aqui é uma responsabilidade objetiva do credor. Se teve prejuízo, ele tem que arcar. É isso. Teve prejuízo para o devedor, o credor arca com esse prejuízo. É uma responsabilidade objetiva para ele. Parágrafo 4º do 520, tá? A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado, proteção dos direitos de terceiros. O que é isso aqui? É que a gente pode verificar que no cumprimento provisório de sentença pode ser que
um bem que a gente queira penhorar seja comprado, né, num leilão por outra pessoa. Finalizou toda aquela parte de alienação judicial e um terceiro comprou um bem do executado. Aí chegou uma decisão em segunda instância que falou: essa sentença não deve prosperar, tá? Quem ganhou, na verdade, aqui, eu entendo pela defesa total do devedor e ele não deveria pagar nada para o credor. Só que aí já teve leilão, esse bem já está na mão de outra pessoa, tá? Então, mesmo que haja a reforma dessa sentença e a liquidação dos prejuízos, não quer dizer que vai ter que devolver o bem que foi para uma terceira pessoa para o devedor, tá? Não tem o que se falar de desfazimento dessa transferência, beleza? Então, a gente vai liquidar os prejuízos causados por isso aí. A gente não tem mais o bem, o que é que a gente pode fazer? Perdas e danos, tá? Então, a gente não vai mexer com outra pessoa que não tem nada a ver com o processo, que comprou de boa fé um bem, só porque agora teve a mudança dessa sentença. Então, a gente rediscute o que aconteceu, liquida esse prejuízo que o devedor teve e o credor arca com isso, tá bom? Por isso que eu falo que é muito difícil haver o cumprimento provisório de sentença, porque vai que no final quem tem mais prejuízo é o credor se ele pedir esse cumprimento provisório, sabe? Enfim. Status quo ante. Isso também tem a ver com a responsabilidade do exequente. Por quê? Porque a gente vai ver que tudo que a gente está fazendo para responsabilizar o credor, em caso de uma reforma dessa sentença, é para voltar ao status quo ante do cumprimento dessa sentença. O que é isso? É uma condição resolutiva. Os atos devem ser desfeitos ou readequados caso o recurso cause invalidação ou reforma da sentença. Então, o que é o status quo ante? É literalmente voltar ao status anterior, tá? É o estado anterior que encontravam-se as partes antes de haver esse cumprimento. Tem que estar todo mundo com seus bens no seu patrimônio em caso de reforma dessa sentença. Se a sentença falar, não, o pagamento era para ser de um valor menor, então a gente só vai voltar aquilo que deveria realmente ser pago para o credor. Ou então, não era para ter sido pago nada. Aí a sentença foi reformada, não era para ter sido pago nada. Então, tudo que foi cumprido, tudo que foi pago no momento do cumprimento provisório volta pro devedor. A gente tem que garantir o status quo ante. Então, tipo assim, se teve uma penhora de uma casa, aí reformar a sentença, a casa volta pro devedor. Mas aí se teve o pagamento de um valor, aí todo esse valor volta pro devedor. Ou então, se teve bloqueio de valores, aí os valores bloqueados serão desbloqueados. Então, tudo que aconteceu, a gente vai ter que voltar àquilo que antes teria acontecido se não tivesse havido o cumprimento provisório, tá? Então, a natureza da responsabilidade do exequente é ex tunc. Ela retroage, ela tem que voltar àquilo que era para ter acontecido antes de haver o cumprimento provisório, tá bom? Mas uma observação é o que é que pode acontecer. A restituição ao status quo ante não possa ser integral, o que trará prejuízo ao executado, que deverá ser indenizado no que lhe falte. Então, o que acontece aqui? Que pode ser que, como eu falei, aquela sentença que reformou, aquela decisão que reformou a sentença, ela não seja integral, não seja, tipo assim, tudo o que foi cumprido não era para ter sido pago ao credor, porque o devedor é 100% inocente. Então, pode ser que a restituição não possa ser integral. Talvez eu não consiga devolver para o devedor tudo aquilo que eu já peguei dele, né? O que, obviamente, vai ter trazido um prejuízo ao executado, porque tiraram bens do patrimônio dele não era para ter sido tirado, tá? Então, ele deve ser indenizado naquilo que falta. Por quê? Porque a decisão que reformou a sentença falou, ele tem que pagar de fato, mas não é tudo isso que foi cumprido. Então, ele é indenizado naquilo que faltaria para ele cumprir com essa obrigação. Então, vamos dizer que a sentença, no final do processo de conhecimento, foi de R$100. Aí, teve o cumprimento provisório, entregou R$100 para o credor. Só que aí teve uma decisão que reformou essa sentença e falou, não era para ter sido pago R$100, era para ter sido pago 50.
Só que aí vai que o credor, ele já tinha gastado esse dinheiro, ele não conseguia voltar, aí não pode ser pago integralmente. Aí ele vai ter que ser indenizado naquilo que falta, ele vai ter que arranjar uma forma de pagar esses R$ 50 que não era para ter sido pago para ele, ok? Outra situação. A restituição ao status quo ante não seja de nenhuma forma possível, hipótese que será plenamente indenizada. Aqui é justamente no caso de que não tem a menor condição de eu voltar ao status quo ante. Por exemplo, foi penhorado um carro, tá, do devedor, peguei esse carro pra mim, só que aí eu vendi esse carro, tá? Eu adjudiquei um bem do devedor, mas eu vendi. E aí? Eu não posso tirar da mão de um terceiro e tal, não posso, de nenhuma forma eu consigo voltar esse bem para a mão do devedor. Então, ele no valor todo do bem, ele será indenizado, tá? Porque agora de nenhuma forma eu consigo devolver. Antes era só de alguma parte. Parte do valor podia ser voltado. Um outro exemplo pro primeiro item é que a decisão era de um carro e de uma casa. Aí eu consegui, adjudiquei o carro e a casa. Só que aí, na verdade, a sentença que reformou falou, não, era pra ter sido só o carro. Aí, beleza, eu não consigo, porque eu já vendi a casa, por exemplo, eu não consigo voltar a tudo. Então, eu indenizo ele só no valor da casa, porque eu não consigo voltar do todo, né? Eu não consigo voltar ao status anterior, que era devolver a casa pra ele, então eu indenizo no que falta. Aqui, nesse caso, não. Eu tenho que indenizar ele no todo. Se eu não consigo de nenhuma forma voltar esse carro pra mão dele, então eu indenizo ele no valor do carro inteiro. Ok, item C. Embora a restituição ao status quo ante fosse viável, a lei não autorize. Então, pode ser até que eu consiga voltar ao status anterior da coisa, mas vai que a lei não autoriza, que é o quê? A fim de preservar interesse de terceiro, que é o que diz o parágrafo 4º do 520, a gente acabou de ler, devendo indenizar o executado. Então, eu poderia até falar, ó, eu conheço a pessoa que comprou esse bem do leilão, eu consigo fazer com que ela retorne esse bem para as mãos dele. Mas aí a lei diz que interesses de terceiro, né, já que ele foi comprado de boa fé esse bem nesse leilão, por exemplo, não faz sentido eu tirar da mão desse terceiro que não tem nada a ver com o processo para poder voltar esse bem ao devedor. Então, mesmo que seja viável voltar ao status quo ante, a lei não autoriza tirar esse bem da mão de um terceiro. Aí o credor, da mesma forma, tem que indenizar no valor daquele bem que já saiu do patrimônio do devedor, tem que indenizar integralmente ao executado. Ok? Prestação de caução. O que é isso? Vamos ler o 520, inciso 4º. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então, o que é isso? Para eu ter o cumprimento provisório de sentença, se for em algum tipo de decisão que eu precise levantar dinheiro, ou então transferir a posse ou alienação de uma propriedade, ou então gerar grave dano ao executado, eu só posso cumprir provisoriamente essa sentença se eu prestar uma caução. Tá, mas qual o valor dessa caução? É uma caução que é arbitrada pelo juiz. O juiz vai falar, você só vai poder pedir a execução provisória dessa sentença se você prestar tanto de valor em juízo. Ou então, o credor fala, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho bens. Então, o juiz fala, tudo bem. Então, tem que ser um bem de até tal valor. Então, é o juiz que vai arbitrar o valor dessa caução, tá? Mas é só essas três hipóteses, de levantamento de depósito em dinheiro, de transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou que resultar em grave dano ao executado, tá? Essa caução ela é prestada antes da realização dos atos executivos, então é isso que eu tô falando. Só poderá acontecer o cumprimento provisório da sentença se paga essa caução nessas três possibilidades. E, como a gente também já conversou, ela é cabível de contraditório. Da mesma forma que se tem alguma coisa para haver contraditório ao devedor, por quê? Pediu um cumprimento provisório de sentença, tá bom, o devedor vai impugnar. Ele pode entrar com contraditório nisso aí. Da mesma forma que o credor também pode. Nesse momento, o juiz fala, eu sei que a decisão que eu arbitrei
foi de R$ 5.000, mas você tem que prestar uma caução de R$ 4.500. Aí o credor pode falar, essa caução tá muito alta. Aí ele pode entrar com contraditório, tá bom? Então, isso é uma possibilidade das partes, tá bom? Mas aí tem hipóteses que a caução poderá ser dispensada, que são as hipóteses do artigo 521, que vai dizer que a caução poderá ser dispensada nos casos em que, primeiro, o crédito foi de natureza alimentar, independente de sua origem. Então, se o valor a ser prestado em caução do credor for de natureza alimentar, então ele utilizar daquele dinheiro para a prestação de alimentos, a caução será dispensada, porque aí vai ter prejuízo mais para o credor, não tanto para o devedor, tá? O credor demonstra a situação de necessidade, então pode dispensar a caução se ele está querendo o cumprimento provisório da decisão por uma razão de muita necessidade, por uma urgência. Então ele está falando, ó, eu sei que não transitou em julgado ainda, mas eu estou pedindo cumprimento provisório dessa sentença porque eu estou passando por uma necessidade muito urgente, que eu preciso desse dinheiro, preciso desse bem, etc e tal. Então, se for demonstrado esse estado de necessidade do credor, é dispensada a caução, tá? Pender agravo do artigo 1042, que é caso de agravo lá em recurso especial, extraordinário, então isso aqui vocês não precisam entender. E a sentença que for provisoriamente cumprida e estiver em consonância com a súmula da jurisprudência do Superior Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Essas duas últimas, galera, por que vai ser dispensado nesses casos? Mesmo que vocês não estejam estudando isso aqui, acredito eu, porque acredito que isso aqui vai ser quando vocês forem estudarem em processo 3. Por que não que vai ser dispensado isso aqui? Porque são casos em que é quase certeza absoluta que essa sentença vai se tornar uma sentença definitiva. Então, não tem para que a gente cobrar a caução de uma pessoa se daqui a pouco ela vai realmente receber aquele valor daquela sentença e vai ter tido prejuízo para nada, vai ter prestado uma caução para nada, porque realmente aquela decisão era para ter ido pro bolso dele. Então, é basicamente por isso, tá? E o parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, de qualquer forma, tanto para o devedor quanto para o credor, a gente não pode, no momento antes de transitar em julgado, ou de qualquer forma, fazer qualquer ato que resulte uma consequência de difícil reparação. Então, a gente não pode cobrar do devedor, por exemplo, algo dele que vai fazer ele falir. Por exemplo, que ele se torne insolvente, né? Da mesma forma para o credor, se qualquer tipo de caução tornar para ele der para ele uma situação de difícil reparação, ou então trouxer grave dano para o patrimônio dele, a gente não exige isso dele. Da mesma forma que tem esse direito para o devedor, né, de você ser proporcional àquilo que exige uma sentença, também tem que ter essa proporcionalidade para o credor, tá bom? E é isso, gente. Terminamos por aqui. Alguma dúvida? Que ótimo. Então, gente, não havendo dúvidas, podem botar o nome de vocês. A gente já encerrou por hoje. Bom sábado a todo mundo. Espero que a prova tenha sido boa. Eu ainda não vi as notas de vocês, mas eu espero que sim.